Então aqui nós vimos duas funções já, né? A função de soma e a função de média. E aqui no assistente de funções rápidas nós temos algumas outras, como aqui a função de contagem de valores, contar números. Ao inserir essa função é a mesma coisa, eu posso selecionar aqui um intervalo de valores e dar Enter. Ele me deu aqui o resultado de 3, por quê? Foi a contagem de 3 células. Uma outra coisa interessante que vale a pena aqui frisar é o seguinte: só de eu selecionar um determinado valor, aqui abaixo, nessa barra, né, essa barra que eu chamo aqui de barra de ajuda ou barra de demonstração, ele me dá alguns valores. Tá? Então ali eu tenho a média já daqueles valores, a contagem, que é o número de células selecionadas, a soma. Então ele dá aqui essas 3 funções que nós fizemos apenas com a seleção dos valores. Aqui é a mesma coisa, se eu selecionar a quantidade, então eu tenho ali uma média de 4, uma contagem também de 3 células e uma soma total de 12. Eu posso selecionar 2 conjuntos, que assim por diante ele vai fazendo aqui para mim, né, esse cálculo de forma automatizada. Aqui então eu tenho a fórmula com contagem, né, que é continum. A sintaxe dela já é um pouco diferente, como vocês podem ver. É igual cont, 2 pontos, num, e aí sim o intervalo para contagem. Aqui nós temos a função mínima e a função máxima. Né? Quando eu clico aqui em função máxima, basta eu selecionar um conjunto de valores e ele retorna para mim o maior valor entre aqueles, que no caso aqui é 60. A mesma coisa com a função mínima. Selecionei. Percebam aqui que automaticamente, como eu falei, ele já seleciona aqueles valores próximos. Ah, não são esses que eu quero trabalhar, não. Então, seleciona os valores corretos. Ignorem esta seleção que é feita de forma automatizada. Aqui nós temos, então, as 5 funções, que são as funções que eu chamo de funções simples, ou funções básicas do Excel. Soma, média, contagem, mínimo e máximo. Aqui, caso eu queira fazer, por exemplo, uma soma logo abaixo do valor, né, eu quero aplicar a soma desses 3 valores. Ao inserir aqui a função, ele já então seleciona automaticamente para mim aqueles valores próximos. Então basta eu dar Enter que eu tenho aqui o resultado. Uma outra coisa também que eu não expliquei em fórmulas é o seguinte: eu posso acrescentar nas fórmulas novos operadores matemáticos, como por exemplo a porcentagem. Então eu quero saber quanto que é, por exemplo, um valor aqui, R$500. Eu quero saber quanto que é 25% daquele valor. Então eu posso utilizar uma fórmula utilizando o valor de porcentagem. Eu vou digitar o 25 aqui e utilizar o meu símbolo porcentagem, por exemplo, direto no valor. Nesse caso, basta com que eu multiplique para que eu tenha esse resultado. Então, vou lá, igual, seleciono o 500 vezes o 25. Então, como ele já tem essa porcentagem aqui na célula, basta eu dar Enter que eu vou ter então um resultado. 125 equivale a 25% daqueles 500 ali que eu inseri. Caso não tenha, vou deletar, vou somente digitar o 25. Uma coisa interessante é o seguinte, quando eu coloquei uma vez, ele formata aquela célula com porcentagem. Então, toda vez que eu inserir, a partir de agora, ele já colocará a porcentagem ali. Se eu quiser tirar isso, posso vir aqui em botão direito, formatar célula, e deixo essa célula com uma formatação geral, que é a formatação padrão. Então, ele tira aquele valor para mim. Quando eu digitar novamente o 25, percebam o que aconteceu. Eu não tenho ali a porcentagem. Automaticamente, a fórmula que eu tinha inserido mudou. Como que eu faço, então, para digitar manualmente aquele valor? Eu vou colocar igual, clico sobre a minha célula, vezes. Se eu clicar sobre esse valor aqui, ele vai colocar o 25. Então, nesse caso, eu posso digitar o meu valor e colocar a porcentagem. Só que, como eu disse, tem algumas desvantagens em fazer desta forma, digitando. Por quê? Ela não está agregada a essa célula. Então, não adianta eu modificar esse valor, que ele nada vai mudar aqui na minha fórmula. Então, é somente para mostrar que realmente você pode, no meio de uma fórmula, digitar um símbolo, como o símbolo de porcentagem, mas o correto e o ideal mesmo é você utilizar a posição da função agregada ali, a posição da célula, perdão, agregada àquele valor. Então, ao invés de digitar 25 e colocar o porcento depois aí na fórmula, eu já posso digitar aqui direto o 25%.